Bom, a gente escolheu a espécie do gato. A gente vai falar mais à frente um pouco sobre a ração que a gente escolheu, mas primeiramente a gente tem que saber um pouco sobre o gato para ver como é algumas particularidades que ele tem e que podem influenciar no tipo da ração que você vai escolher. Então, o gato ele é popularmente conhecido como Felis silvestris catus. Ele é também conhecido como um gato caseiro, um gato urbano de domesticação. É um mamífero carnívoro da família dos felídeos, que é um animal de estimação. Então, no caso, ele vai ocupar o topo da cadeia alimentar, porque ele é um predador natural e de diversos animais, como pássaros, lagartixas, entre outros insetos. O gato, ele por si só, ele apresenta particularidades muito específicas. Então, a domesticação desses gatos, ele trouxe consequências comportamentais para essa espécie. Por quê? Porque atualmente a maioria desses animais, ele é mantido em espaços restritos. E esse comportamento animal não é mais natural dele. Por quê? Porque normalmente, quando ele convive mais em espaços restritos, ele acaba não fazendo as suas atividades que eram para ser feitas. E isso acaba trazendo alguns prejuízos para essa espécie, como o quê? Obesidade. Essa obesidade que eu falei agora, ela é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura corporal, porque ela é capaz de afetar negativamente o sistema desse animal. Essa enfermidade, ela tornou-se a maior preocupação nutricional na atualidade dos animais, porque ela vai trazer alterações nesse sistema desses animais. A expectativa de vida dele vai diminuir e vai trazer consequências metabólicas, como até do gato a diabetes mellitus. Então, a falta de conhecimento desse proprietário quanto à quantidade de alimento que vai ser fornecida diariamente, quanto à avaliação corporal do animal, muitos proprietários consideram isso um ponto negativo, achando que é porque é bonito um animal com sobrepeso, onde não é, porque isso aí vai trazer risco para a saúde desses animais. Então, os hormônios é algo muito importante na hora de algum processo digestivo dos gatos, porque esses hormônios ele é auxiliado e liberado pelas glândulas tireoide e pelas paratireoides e pelo pâncreas. Então, essas glândulas da tireoide, ela vai estar de cada lado da traqueia. Então, isso daí vai fazer com que controle a taxa metabólica desse animal. Então, se uma tireoide ela tiver hiperativa, que é comum nos gatos mais velhos, ele vai aumentar a quantidade desse alimento, ele vai querer comer mais, vai perder o peso e vai aumentar a frequência cardíaca. Então, junto de cada tireoide vai ter uma glândula paratireoide, que vai produzir o hormônio necessário para regular o cálcio nos ossos, que vai ser muito importante na contração dos músculos. Então, a insulina agregada no pâncreas, ela vai permitir que essas células absorvam a glicose do sangue, que está em excesso. Então, o excesso das atividades da hipófise e das glândulas suprarrenais vai causar a liberação desses hormônios, que vai aumentar o nível de açúcar no sangue, como acontece nas diabetes. A ração que a gente escolheu hoje, ela é a da Purina, da Friskies. Ela é muito conhecida hoje no mercado, então a gente vai analisar se realmente ela está dentro dos padrões. Então, sabendo que o gato ele tem um paladar muito mais exigente, a Friskies desenvolveu essa variedade de rações. Um ponto positivo dessa ração é porque agora ela está usando
algumas empresas já estão usando os corantes naturais, não mais artificiais. Isso daí está sendo gradativamente a mudança desses corantes. A Friskas, ela é uma marca que já está há muito tempo no mercado de rações para gatos. Normalmente, fora do Brasil, você encontra rações da mesma marca para cães, mas aqui no Brasil hoje em dia você só consegue encontrar para gatos. O legal dessa ração é porque ela tem um compromisso com a natureza. Então, ela visando esse desperdício que antes tinha no tamanho das rações, o que ela fez? Ela diminuiu o tamanho dessas embalagens e não reduzindo a quantidade de rações que vem dentro. Então, isso é um ponto bem positivo para essa ração. Então, com essa pequena ação que eles fizeram, eles deixaram de desperdiçar cerca de 600 toneladas de materiais utilizados nessas embalagens, que deixou de desperdiçar e poluindo menos. Bom, eu vou falar um pouco dos ingredientes e a começar pelo milho integral moído. Bom, o milho integral é nada mais, é basicamente um milho comum triturado. Basicamente isso, sem adição de nenhuma outra substância. Ele oferta muito teor de proteína, amido, óleos e tem uma desvantagem que é a falta dos seguintes aminoácidos, que tem baixo teor de aminoácidos essenciais, a lisina, a metionina e o triptofano. Vamos para o próximo ingrediente. O próximo ingrediente é a farinha de carne. A farinha de carne é obtida a partir do processamento, do cozimento e trituração dos restos de abatedouros bovinos, como ossos, aparas e sangue, entre outros rejeitos da produção do bovino. Então, tudo isso vai ser cozido e processado, vai ser tirada a umidade e vai ser reduzida a um pó. Então, essa farinha de carne ela oferta para a dieta alto teor de proteína, minerais como cálcio, fósforo, potássio e também além de uma relação custo-benefício muito boa. Além de ser barata, ele oferta muito nutriente para a dieta do animal. E também, uma curiosidade, é proibido ser ofertado na dieta de ruminantes. Para o próximo. O próximo ingrediente é a farinha de subprodutos de frango, que não foge muito do mesmo ingrediente anterior, que é a farinha de carne, é o mesmo procedimento. São utilizados aparas de frango, da produção do abate de frango, como pés, cabeças, pele, carcaças, entre outros descartes, exceto penas e o sangue do animal, não pode ser utilizado. Ele também vai ofertar muito alto teor de proteína e gordura e aminoácidos essenciais, além de minerais como cálcio e fósforo. Para o próximo. O próximo ingrediente é o farelo de glúten de milho. O farelo de glúten de milho é mergulhado em água, passa muito tempo umedecido, até ser reduzido a o que chama de germe, que é a parte do milho onde está concentrado o maior teor de proteína e amido. Esse também é um ingrediente muito importante para a dieta, vem agregar muito na dieta. Ele é rico em proteína, amido, fibras, ácido linoleico, além de minerais, cálcio, fósforo, potássio e manganês. O próximo é o farelo de soja. O farelo de soja vem do subproduto, o subproduto do beneficiamento da soja. Ou seja, a soja é usada para extrair o óleo, que é o material mais valioso da soja, e aquela matéria que sobra é processada e ali temos o farelo. Vale ressaltar que o farelo também ele tem um fator antinutricional, o farelo de soja. Então, no caso, para ser ofertado ao animal, ele tem que passar por um procedimento
de procedimento térmico para poder, como eu posso falar, para poder inativar esse fator nutricional, porque esse fator nutricional ele pode atrapalhar o funcionamento da tripsina, que é uma enzima muito importante na digestão. O próximo é a quilera de arroz, que nada mais é que aquele arroz que não passa na seleção para ser vendido. É o grão quebrado, defeituoso. Isso tudo é selecionado para a dieta animal. Então ele oferece principalmente proteína, matéria mineral, fibra bruta e uma pequena quantidade de extrato etéreo. O próximo, não consegui encontrar uma imagem, mas é a farinha de subproduto de peru. É o mesmo procedimento do frango, da farinha de subproduto de frango, que é extraída a partir de descartes do abate de perus. Tudo isso é cozido, triturado, reduz a umidade e se adiciona antioxidantes para não acontecer a oxidação da gordura. Olá, professor Niraldo, tudo bem? Nós vamos falar aqui da nutrição do gato, certo? Especificamente o gato adulto. A ração que nós escolhemos foi essa daqui. O fabricante é a Purina, a ração é a Frix Mix de Carne. Ela, nessa apresentação aqui, ela vem em 500 gramas. Eu vou primeiro, a gente vai falar da exigência nutricional do gato e depois vamos ver as tabelas que o gato exige e a tabela da ração para a gente comparar e chegar ao consenso de que a gente tem que ter uma preocupação muito grande na alimentação, na qualidade de alimentação de um felino, de um gato. Nós temos aqui a exigência nutricional do gato, certo? Primeiro, vamos esse tópico aqui, dieta de origem animal. Nós sabemos que o gato, ele num meio externo, no ambiente externo, sem ser o gato caseiro, ele é um gato que caça. Então, ele se alimenta de pequenos roedores, de aves e de lagartixa. Então, a fonte nutricional dele é de proteína animal, certo? Aí vamos aqui, tem uma particularidade, o sistema digestivo do gato. Ele é um sistema digestivo muito delicado. Então, a ração, a preocupação de fornecer uma ração que tenha uma digestibilidade boa, ela tem que ter no mínimo 80%, 8% de gorduras. 80 não, 8% de gordura, certo? Por quê? A gordura vai fazer com que esse organismo trabalhe melhor, certo? Aí vamos aqui, também tem outra particularidade no sistema digestório do gato. Ele tem uma deficiência em alguns sistemas enzimáticos, indiferente do cão e outros mamíferos, certo? Então, ele nem sempre usa a via metabólica normal para todos os nutrientes. Aí está uma particularidade também do gato, ok? Então, por ele não usar essas vias metabólicas normais que os outros animais mamíferos e o cão usa, a ração dele, a alimentação dele tem que ter uma suplementação na dieta, certo? Incluindo aqui a taurina, certo? Que é um aminoácido, que ele precisa muito desse aminoácido. Temos também que adicionar o ácido araquidônico, que é um lipídio estrutural, que ele está fosfolipídio sobre a membrana das células, né, sobre o fosfolipídio. E também ele participa de processos inflamatórios, como a gente sabe, e também na imunidade também, o ácido iraquidônico, certo? Aí citando também outras proteínas que tem que estar inserida na dieta, que são as gorduras, as vitaminas A, certo? Também tem que estar pronta na dieta. A niacina e a triptofano também tem que estar incluso como forma de aditivo nas dietas, certo? A exigência proteica do gato
ela é muito grande, como a gente já viu no início aqui. Então, ele se alimenta praticamente de proteína animal. Então, a proteína de um gato em crescimento, a necessidade dele de um gato em crescimento e um gato em reprodução é no mínimo de 30% de proteína na sua alimentação, na sua dieta. Enquanto um gato adulto, no mínimo 24%, ele vai necessitar dessa proteína na sua dieta para poder manter esse gato adulto, certo? A gordura na dieta do animal ela é muito importante, porque ela vai fornecer grande parte de energia que ele vai precisar, certo? E também essa gordura sendo de origem animal vai lhe fornecer ácidos graxos, né, essenciais para a sua manutenção também, certo? Inclusive os ácidos araquidônicos e os outros ácidos, né? Linoleico, linolênico, né? Todos esses ácidos que vai conter nessa alimentação sendo de gordura animal, certo? A transaminase, que é a transformação de proteína em energia, é muito mínima num felino, certo? Indiferente do cachorro, certo? Então, por que ela tem que ter muita proteína, apesar de ser um animal pequeno, mas ela tem que ter muita proteína na sua dieta, porque esse aproveitamento dessa proteína transformada em energia é mínimo. Então, por isso que ele tem que ter um nível de proteína mais alto do que um cachorro, certo? E do que até um humano. Nesse caso aqui, ele precisa mais ou menos de 30% no mínimo, de 29% a 30% para se manter um felino. Um cão e o humano de 12% a 8%, para você ver como a diferença é grande. Então ele precisa de muita proteína. A glicogênio sintetase também é muito diminuída na questão da glicose ser armazenada no fígado, certo? O glicogênio sintetase é a glicose ser transformada em glicogênio para armazenar no fígado. Aí isso fica um pouco impossibilitado também, certo? Isso vai acarretar uma limitação na diminuição da glicose depois de um período pós-prandial. Isso vai ter uma queda nessa questão, nessa diminuição. Isso tudo por conta do catabolismo proteico, certo? Que vai dar um nível de glicose muito mais intenso, muito mais denso na corrente sanguínea desse animal. Aí vamos falar também do carboidrato na dieta. Todo carboidrato que é colocado na dieta do gato, que não é transformado em glicogênio para armazenar no fígado ou não é gasto em energia, ela se torna acumulada no fígado em forma de gordura. Então tem que ter muito cuidado na questão do carboidrato inserir na dieta do animal, do gato. Porque o nível de carboidrato sendo muito elevado vai gerar um fígado gorduroso nesse animal, certo? Aí tem também a questão da frutoquinase. A frutoquinase é ausente no organismo do gato. Então isso quer dizer que toda frutose ou outras formas de glicose simples, ele não tem como aproveitar muito bem. Isso não quer dizer que não deve colocar carboidrato na alimentação de um felino. Sim, tem que colocar, mas com moderação, certo? Aí vamos aqui para a tabela nutricional do gato. O que ele exige? Aí tem aqui, umidade máxima 12%, proteína bruta máxima 24%, o mínimo, certo? Extrato etéreo 8%, o mínimo. Matéria fibrosa 5%, o máximo. Aí matéria mineral 12%, o máximo. Cálcio 2,4%, o máximo. Fósforo 0,6%, o mínimo. Isso é a tabela que exige a nutrição de um gato. Aí vamos para a tabela da ração, que a gente fez também, para comparar. A tabela da ração, dos níveis de garantia dela, a umidade é 12% o máximo, proteína bruta 30% o mínimo, extrato etéreo 9% o mínimo, matéria fibrosa 4% o máximo, matéria mineral 8,5% o máximo, cálcio 1,5% o máximo e fósforo 1,4% o máximo.
Esse foi nossa análise da alimentação e por que ter um cuidado também na questão da alimentação do gato, não só nos níveis proteico de proteína da ração, mas sim olhar, ter uma atenção nos ácidos, nos aminoácidos essenciais que o gato necessita, não só na quantidade proteica. E especialmente esse daqui, ó, a taurina, que ela é especificamente do felino. Bom, eu vou falar de mais alguns ingredientes da ração. A gordura animal. Ela é uma gordura extraída de animais e ela passa por um processo para poder ser adicionada às rações e tudo. Ela tem como principais, né? Ela fornece um alto valor energético. Ela vai fornecer alguns ácidos graxos essenciais para a nutrição, entre eles o ômega 6. Os ácidos graxos, por sua vez, eles vão ser úteis tanto na parte da constituição das membranas plasmáticas, eles também vão ser importantes na parte dos hormônios, porque eles são constituintes hormonais. E também a gordura animal ela vai servir para dois aspectos da ração. Tanto a palatabilidade, vai melhorar o gosto da ração para aquele animal, e ela também vai ajudar a reduzir aquela quantidade de pó que tem na ração, que é um ponto positivo também. A questão do hidrolisado de fígado vai ser a base de fígado de aves, principalmente o frango, mas também de suínos. Esse processo de hidrólise ele é feito por enzimas que são adicionadas ao fígado. Essa enzima, na quantidade certa, ela vai fazer com que as proteínas que tem no fígado elas sofram conformação. Aí, a partir disso, ela vai fornecer alguns peptídeos e alguns aminoácidos específicos para a nutrição. E a questão da levedura seca, de cervejaria, ela é um subproduto. Por ser um subproduto, ela já tem uma vantagem na questão do custo-benefício, que ela é como se fosse o resto, né, o subproduto desse processo da levedura na fabricação de cerveja. Ela vai conter um alto teor proteico, ela vai ter boa digestibilidade por parte do animal, ela também vai ter carboidratos. E agora em relação aos aditivos, que são além dos ingredientes, são uma parte dos ingredientes, só que eles são adicionados de forma independente. Eles não vão estar exatamente contidos nesses ingredientes mais principais, digamos assim. Aí, entre esses aditivos, ele tem vários, mas aqui eu fiz uma lista dos que eu considero mais importantes. Começando pelos aminoácidos. Os gatos, eles têm uma necessidade nutricional um pouco particular. Eles têm uma lista de 11 aminoácidos, mais ou menos, que são os aminoácidos considerados essenciais, que eles não produzem, o corpo deles não sintetiza, ou sintetiza de maneira que não supra a necessidade dele, como é o caso da taurina. Então, como o Edinaldo falou, a gente tem que atentar para essa questão dos aminoácidos, da parte da proteína, a gente tem que atentar principalmente para essa questão dos aminoácidos que são essenciais na nutrição. Entre eles, a ração vai conter lisina, metionina e taurina. A taurina ela tem uma particularidade porque ela é, digamos, o aminoácido mais importante para o gato. Porque ela vai participar de vários processos, ela vai ter função na reprodução, na visão e nas atividades musculares, principalmente a do coração. E essa particularidade do gato precisar mais dele é porque ele produz de maneira ineficiente, digamos assim, ele não produz tanto, e boa parte do que ele produz ela sai nas excretas, sai nas fezes. Então o gato ele é bastante carente desse aminoácido que tem que vir da dieta. Aqui a gente vai ter o cloreto de colina, que é uma substância muito essencial, principalmente para o bom funcionamento do sistema nervoso, que a colina ela vai constituir a acetilcolina, que é um dos principais neurotransmissores.
Então ela tem uma função essencial para o sistema nervoso do animal, para o bom funcionamento dele. A riboflavina, que vai ser um constituinte da hemoglobina e vai possibilitar também a coagulação. A biotina, que é também conhecida como vitamina B7, que a biotina ela vai ter papel importante no metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas e também na questão do pelo e das unhas do animal, que ele ajuda a manter a saúde dos pelos e das unhas. O ácido fólico, que é a vitamina C, que é bastante conhecida, que ela participa de vários processos, inclusive ela fortalece o sistema imunológico do animal. A gente vai ter o iodato de cálcio, que no caso o iodo ele vai ter uma função essencial no funcionamento da tireoide, que é a glândula que secreta os hormônios que vão ser responsáveis pelo metabolismo, então tem que haver a suplementação. E ainda vão ter os corantes, que vão ser para dar cor à ração, para ficar mais atrativo para o animal. E agora eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho, que é uma comparação do valor da exigência, da demanda nutricional do gato para essa mesma proporção, que tem na ração uma porção de 100 gramas. No caso é o alimento seco, ele vai ter essas exigências desses nutrientes. A partir daqui a gente vai saber se a ração ela é satisfatória para atender as exigências nutricionais do gato ou se ela deixa a desejar. Pronto, começando pela umidade, que ela tem um máximo de 12. Então a ração ela tem, para 100 gramas, ela tem 12% ou 12 gramas da umidade. Então ela está dentro do padrão, ela não excede esse valor máximo. A proteína bruta, que é a junção de toda a proteína proveniente dos diversos nutrientes que tem a proteína. O mínimo vai ser 24, ou seja, a ração para ela atender ela tem que ter mais que 24, e a porção de 100 gramas da nossa ração ela vai ter 30 gramas de proteína. Ela excede um pouquinho. Não vai causar mal ao animal porque ela excede, porque a proteína ela pode ser armazenada até como gordura, caso precise. O extrato etéreo, que é a parte das gorduras, tem um mínimo de 8. A nossa ração ela vai ter, por 100 gramas, ela vai ter 9 gramas ou 9% dessa quantidade. Então ela é maior que o valor mínimo, então ela está dentro do parâmetro. Também não tem problema nenhum se ela passar um pouquinho, porque a gordura, se ela não for utilizada para as atividades metabólicas, ela pode ser armazenada também. A matéria fibrosa vai ter um máximo de 5 na exigência, ou seja, não pode ultrapassar esse valor. E a nossa ração ela tem 4, ou seja, ela está abaixo do valor máximo, então ela atende o parâmetro. O material mineral, que são todos os minerais que a ração fornece. Cálcio, fósforo, magnésio. Ela tem um máximo de 12 gramas e 12%, não pode exceder o valor máximo. E a nossa ração ela vai prover 8,5 gramas, ou seja, está abaixo do valor máximo, então não tem um problema para o animal. O cálcio, ele vai ter um máximo de 2,4, não pode exceder esse valor. E a nossa ração ele vai ter de 1 grama até 1,5. Ou seja, ela está abaixo do valor máximo, se adequa também. E o fósforo vai ter uma quantidade mínima exigida de 0,6 gramas e a ração ela tem de 0,8 a no máximo 1,4. Então, de todos esses parâmetros, que é a exigência nutricional do gato, a nossa ração ela atende todos, ela se encaixa bem. Então, ela pode ser considerada assim uma ração boa, suficiente, que atende todas as questões nutricionais do gato, que vai prover um funcionamento, uma homeostase da fisiologia desse animal. Fora os outros nutrientes, que é a questão dos aditivos, que ela tem também, mas a exigência principal ela atende de maneira satisfatória.